Olá, quarto ano, tudo bem? Eu sou a professora Paula e hoje na nossa aula de história nós vamos continuar falando sobre a imigração. Nós sabemos que recebemos aqui no Brasil, entre o final do século XIX e o começo do século XX, diversas pessoas de outros países que buscavam aqui melhores oportunidades, buscavam terras, dinheiro, enfim, uma qualidade de vida melhor do que aquela que eles tinham em seus países de origem. Nós iniciamos nesse exercício aqui do lápis na mão, que diz: nessa fotografia foi registrado o trabalho realizado por imigrantes europeus em uma fazenda na cidade de Araraquara, interior de São Paulo. O exercício pede que, após ler a imagem, que você compare com a obra apresentada na página 6 e escreva 3 semelhanças entre essas duas obras. Essa é a obra que a gente vê na página 6. Vocês veem uma pintura, não é mesmo? E uma imagem real, uma fotografia. Quais semelhanças vocês acreditam que nós podemos citar entre essas duas figuras, entre essa fotografia e essa pintura? Bom, nós podemos dizer que a presença da mão de obra de imigrantes europeus na lavoura cafeeira é uma dessas semelhanças. Aqui nós vemos isso representado na fotografia e na pintura, além do transporte em carros de boi. Também vemos os cestos usados na colheita do café, além das vestimentas, né, muito semelhantes ali na pintura. Então, essas duas gravuras representam esse processo da colheita do café que foi muito importante, já que a indústria do café acabou revolucionando a economia do nosso país. Sobre a migração e a mão de obra, o exercício número 2 pede que você marque as alternativas corretas. Nós temos aqui: os africanos, em sua maioria, migravam para o Brasil por iniciativa própria. Os imigrantes que vieram da Europa geralmente não se separavam da família ao chegarem ao Brasil. Os imigrantes receberam incentivos para que viessem trabalhar no Brasil. Ainda, os escravizados não tinham liberdade de ir e vir e trabalhavam mais de 15 horas por dia. Você se lembra desses fatores? Você se lembra desses acontecimentos? Vamos lá. Os africanos, em sua maioria, migravam para o Brasil por iniciativa própria. Nós podemos dizer que essa alternativa é falsa, nós não vamos marcar um X nela, né? Nós sabemos que os africanos vieram de forma forçada para o Brasil e acabaram sofrendo muito com o regime de escravidão. Os imigrantes que vieram da Europa geralmente não se separavam da família ao chegarem ao Brasil. Essa alternativa é verdadeira. Eles não se separavam da família quando chegavam aqui no nosso país, pelo menos a princípio. Os imigrantes receberam incentivos para que viessem trabalhar no Brasil. Sim, nós sabemos que muitas propagandas foram divulgadas prometendo muitas coisas para esses imigrantes, prometendo terras, prometendo empregos, e as viagens desses imigrantes muitas vezes eram custeadas por fazendeiros. Os escravizados não tinham liberdade de ir e vir e trabalhavam mais de 15 horas por dia. Sim, infelizmente, essa é uma alternativa que está correta. Eles não tinham liberdade alguma, na realidade, e trabalhavam quase o tempo todo, se não na fazenda, no cultivo do café, entre outros cultivos. Dentro da própria casa dos fazendeiros também havia muitas atividades para essas pessoas, né? Então, eles vinham de forma forçada e trabalhavam também de forma forçada. Eu encerro essa nossa aula com um vídeo sobre os imigrantes e as plantações de café. Nós continuaremos falando sobre isso na nossa próxima aula. E eu espero que esse vídeo ajude vocês a visualizar um pouquinho do que exatamente acontecia naquela época.
Bons estudos. O paraíso tropical. A terra das oportunidades. Aqui você terá o seu próprio castelo. É com esse sonho que os imigrantes começam a chegar ao Brasil na segunda metade do século XIX. Mas o país não era exatamente um conto de fadas. A República havia substituído a monarquia, mas quem continuava mandando eram os fazendeiros conhecidos como Barões do Café, o produto brasileiro mais vendido no mundo. E eles tinham um grande problema. Com a aprovação da Lei Áurea, era necessário substituir a mão de obra escrava. Além disso, o governo precisava colonizar as grandes áreas inexploradas do sul do país. Essas terras eram habitadas por índios, que foram desalojados e muitas vezes massacrados pelas empresas de colonização e os chamados bugreiros. Uma estratégia de propaganda é montada para trazer os estrangeiros e parte dos custos da viagem é bancada pelo Brasil. Cerca de 3 milhões de imigrantes entrariam no país até a Primeira Guerra Mundial. Inicialmente, os que chegam em maior número são os italianos, que vão para as lavouras de café, mas logo se desiludem com essas condições de trabalho. Cada família tem que cuidar de 7.000 pés de café e é obrigada a pagar valores absurdos pela alimentação. O salário não cobre os custos e eles se transformam em verdadeiros escravos brancos. Muitos abandonam as fazendas e vão morar na cidade de São Paulo, onde passam a exercer outras atividades em bairros tipicamente italianos. Os espanhóis também começam a chegar ao Brasil, e muitos substituem os italianos nas plantações de café. Já os alemães continuam indo para as colônias no sul do país. Tudo parece correr bem, mas a produção de café é tão grande que o preço despenca no mercado internacional. A crise. Os governadores de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro se reúnem no famoso Convênio de Taubaté e pedem para o governo federal comprar as safras excedentes de café. Mas Rodrigues Alves, presidente da República, não aceita e os estados são obrigados a contrair empréstimos no exterior. O Brasil tem um novo presidente, Afonso Pena, que dá um jeito de colocar a União como fiadora dos empréstimos. Esta socialização das perdas faz com que os cofres públicos paguem os prejuízos dos fazendeiros, que, por sua vez, vão ficando cada vez mais ricos. O plano até poderia ter dado certo. Não houve demissões e o país viveu uma certa estabilidade econômica. Mas os barões do café, que estavam proibidos de aumentar a produção, fizeram justamente o contrário. Continuaram abrindo novas lavouras só para vender o excedente para o governo. Ninguém pagou a conta e a nossa dívida externa não parou de crescer.